Pensamento circular. Também é uma coisa que nós temos que começar a entender como é o mecanismo mental, o mecanismo dos nossos pensamentos. Às vezes as nossas emoções, muitas vezes, as nossas emoções tingem os nossos pensamentos com um peso tremendo quando você está magoado com alguém, quando está com raiva, quando se sentiu ofendido ou quando está apaixonado. O pensamento fica circular. Fica o dia inteiro com aquela mesma ideia girando em torno de você. E se você alimenta, isso pode ficar muito tempo. Isso pode se tornar patológico, pode se tornar uma obsessão, um pensamento obsessivo. E é impressionante, gente, como isso nos cansa, como isso é extremamente cansativo. Um dia com o pensamento circular, você vai ver que cansa mais do que um dia fazendo um trabalho pesado, né? Porque nos exaure a nossa energia mental. Nós temos que saber quebrar o ciclo dos pensamentos circulares. Nós temos que saber dominar o nosso pensamento em algum nível. E aí entra a proposta que eu trouxe para vocês. Nós vivemos, talvez, a época da história onde mais estamos dispersos. Vocês têm dúvidas sobre isso? É tanta coisa chamando a nossa atenção e nós não sabemos escolher e não sabemos nos focar numa coisa de cada vez. Nós estamos em todos os lugares e não estamos em lugar nenhum. Se eu pedir para vocês pensarem apenas nesse objeto por 30 segundos, nenhum outro pensamento, só nesse objeto, vocês vão ver do que eu estou falando. Vocês vão entender do que eu estou falando. É um torvelinho de ideias na nossa cabeça, um turbilhão, e a gente não segura aquilo, não se fixa em nada, não aprofunda nada. Nós vivemos uma época muito dispersa e com muito pouca capacidade de concentração. Isso é um elemento grave que faz com que a gente não aprofunde coisíssima nenhuma. Esse descontrole, nós não somos capazes de gerar um silêncio interior que nos permita aprofundarmos em nada. Vocês acham que alguém que fez alguma coisa expressiva na história da humanidade estava com a mente dispersa, rodando em mil coisas? Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa e pensando na morte da Bezerra. Seria a Mona Lisa que ele faria? Seria uma obra medíocre. Isso que ele faria. Mozart compondo lá as suas músicas e pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Ele teria feito a obra que ele fez? Não, seria um medíocre. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo alguma coisa de qualidade quando não se concentra naquilo que está fazendo e está pensando em mil coisas ao mesmo tempo? Alguém fazer algo de qualidade nessas condições? Você vai ter mediocridade, superficialidade. A mente é como se fosse luz. Você concentra essa luz num grau, você vai ter como um raio laser, que é capaz de penetrar nas coisas, revelar o mistério das coisas. Qualquer um que tenha feito algo com uma qualidade digna de nota na história era uma pessoa que sabia se concentrar. Tinha uma mínima capacidade de dominar o seu pensamento. Se vocês forem ver métodos de meditação oriental, todos eles falam a mesma coisa. Capacidade de controlar os seus pensamentos é o ponto de partida para que você possa ter algum processo de reflexão profunda. Para que você possa conhecer um pouco sobre os mecanismos de imaginação, de intuição, de inspiração. Vêm essas coisas quando você produzir um certo silêncio mental, porque senão você não percebe nada. Homens criativos, homens imaginativos, homens intuitivos têm algum controle mental, porque senão não consegue, ainda que venha alguma ideia, ele não percebe. Por isso que hoje é tão raro uma pessoa ter imaginação acima da média. É tão raro que seja inspirado para criar coisas acima da média. Não consegue concentrar a sua mente em coisíssima nenhuma. Vocês já perceberam uma coisa que é interessante? Quando a gente está fazendo uma coisa mais ou menos mecânica, repetitiva, e está prestando atenção naquilo. No meu caso é lavar a louça. Lavar a louça para mim é maravilhoso. Por quê? Quando você concentra na louça, você tirou um pouco dos pensamentos circulares, você está concentrado na louça. E fica ali fazendo aquele trabalho simples. Daqui a pouco vem um verso de uma poesia, daqui a pouco vem uma ideia maravilhosa de uma palestra para fazer. Eu quase que tenho que lavar a louça com um bloquinho do lado. Porque parece que aquela atividade mecânica, eu me concentrei ali, deu uma sossegada no pensamento. E aí quando deu uma sossegada no pensamento, começam a cair essas gotas de coisas superiores. Um pouco de inspiração, um pouco de imaginação, essas coisas começam a falar e eu ouço. Porque estou com um pensamento ali mais ou menos concentrado numa coisa só. Às vezes dirigindo, nunca aconteceu isso com vocês? Dirigindo vem uma ideia genial. Se não para e anota, perde. Muito nesses atos repetitivos surgem ideias maravilhosas que a gente tem que saber aproveitar.
Porque é um momento onde a gente está mais ou menos controlando a mente. Ela está fazendo uma coisa só, ali, repetitiva, rítmica. Nessa hora é muito bom para vir inspiração, para vir intuição. Porque é como se a tua intuição estivesse lá em cima dizendo: rapaz, faz um pouco de silêncio para você me ouvir, um minutinho que seja. Aí você vai varrer a casa. Ótimo, agora ele só está pensando na vassoura, deixa eu ir lá. Pum! É assim, é curioso isso. Para quem exerce alguma arte, sabe como é que é isso. Essas ideias maravilhosas vêm nessa hora. Ou para alguém que faz algum trabalho que exige imaginação, é isso. Esses são os momentos que a imaginação aproveita para aparecer na tua vida. Porque o nosso descontrole mental é muito grande. Então, fazer exercícios de concentração, procurar ter um controle maior dos teus pensamentos. Existe um exercício que nós usamos muito aqui na escola, que é o chamado Tratak. Tratak é uma bolinha no centro de uma circunferência. A ideia é que você olhe para essa bolinha, só para essa bolinha, ainda que seja por segundos, tão concentrado que a circunferência desaparece, você não a vê. Aí você diz: eu não vou andar com um pedaço de papel com uma bola, com um ponto no meio pelo dia fora. Isso é ridículo, tá? Não precisa fazer isso. Você está sentado, sei lá, no consultório do médico, esperando ser atendido. Um pontinho na parede, serve. Faz um exercício de se concentrar de tal maneira que você só veja aquele ponto. Por segundos que seja. Você está fazendo um exercício de musculatura mental, de controlar o teu pensamento. Quando você for se concentrar para fazer uma leitura, você vai ver o resultado de exercícios desse tipo. Nós temos que cada vez mais procurar conquistar um grau de concentração. Combater essa dispersão que é um mal coletivo e que tira de nós a capacidade de pensamentos mais profundos. Todos nós somos boicotados. Vocês já foram na biblioteca da UNB? Eu acho aquilo muito engraçado, porque eles colocam os caixotes, né? Pelo menos no meu tempo era assim, deve estar lá ainda. Uns caixotes para o estudante ficar dentro daquele caixote de madeira estudando, não dá para lugar nenhum. Aí o que o cidadão faz? Escreve um monte de coisa no caixote. Aí o próximo chega lá, ao invés de estudar, fica lendo aquelas coisas. Que incrível, meu Deus. Sempre tem uma saída para você dispersar. Sempre tem. Tá? Então, uma prática de maior concentração, extremamente necessário para que você aprofunde os seus pensamentos. Aprofunde essa arte de pensar por si mesmo.